Você sabia que o arrependimento é a base para uma vida de santidade? É sobre este assunto que nós iremos falar na lição de hoje. A paz do Senhor para os irmãos, ao superintendente, pastor Renato Torres, a toda a superintendência e a todos os professores que estão ouvindo, participando desta aula. Meu nome é o evangelista Nino Bonfim e estamos aqui para compartilhar da 10ª lição dos jovens, que tem por título Arrependimento, Perdão e Santificação. O comentador, ele traz para nós de forma sintetizada essas 3 palavras que é de suma importância para nós. E ele diz nos objetivos que o arrependimento é a base para uma vida de santidade. Ele diz também que devemos compreender que o cristão deve perdoar a si mesmo e ao próximo. E também ele mostra vários exemplos bíblicos de pessoas transformadas por meio do arrependimento. Então, o comentador, ele coloca na leitura bíblica em classe, está baseado no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 10. Ele vai tratar dessas 3 palavras importantes: arrependimento, santificação e perdão. E nós observamos, o comentador ele faz um resumo e diz que o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Mas o que vem a ser arrependimento? O que vem a ser perdão? O que vem a ser santificação? Então, ele resume esse assunto em 3 pontos necessários. Primeiro ponto, ele vai falar sobre santidade e arrependimento. O segundo ponto, ele vai falar sobre a santidade e o perdão. O terceiro ponto, ele vai falar sobre exemplos de pessoas arrependidas. Então eu queria chamar a sua atenção para, no domingo, você passar para os seus alunos a importância dessas 3 palavras que o comentador traz para nós. Porque em todo o trimestre ele está tratando sobre a santificação. Todo o trimestre, desde a primeira lição até a 13ª lição, ele está tratando sobre a santificação. Então, podemos observar que ele diz: santidade não significa perfeição. Mas, antes disso, eu queria descrever para os irmãos o que é. Santificação é um processo que de tornar algo ou alguém santo, ou seja, possui aquilo que possui santidade. E o que é santidade? Se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano. Então o comentador ele diz que santidade não significa perfeição, uma perfeição plena, porque a perfeição plena está em Cristo Jesus. Mas nós
que servimos a um Deus santo, precisamos viver uma vida de santificação. Então, na cultura judaica que regia os ensinos de Jesus e de seus apóstolos, o entendimento é de perfeição, que é uma realidade relacional e moral. A santificação não significa perfeição, mas ela é uma conduta, ela é contínua e progressiva. Só alcançaremos a perfeição e a santificação completa quando fomos arrebatados. Então, nós vivemos aqui na terra, mas em meio a essa corrupção do mundo, nós que servimos a Deus, que é um Deus santo, onde em Levítico, capítulo 19, o próprio Deus, através de Moisés, ele diz: ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Depois, o apóstolo Pedro, baseado nesta palavra de Levítico, em Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, Pedro ensina aos irmãos da igreja a importância de sermos santos em toda vossa maneira de viver. E ele diz: como é santo aquele que vos chamou, sede também santo. Então, essa lição, ela está trazendo para nós a importância de viver uma vida de santidade. E ele mostra que para viver uma vida de santidade é necessário que nós se arrependemos. Se arrepender de quê? Arrepender dos pecados. A própria palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então você observe que essas coisas estão ligadas uma com a outra. É como os elos da salvação. Então, para que nós possamos ser salvos na sua totalidade, existe os elos da salvação. E que elos são esses, irmão Nino? Você pode dizer ao seu aluno que os elos da salvação é, primeiro, a justificação. Você foi justificado. Paulo disse: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. E o que é justificação? É um ato que acontece no tribunal de Deus, onde ele torna justo, torna inculpável, torna santo aquele pecador que outrora viveu uma vida de pecado. Mas também eu preciso da santificação, como eu já expliquei, a santificação. Mas para ser salvo também, eu preciso da regeneração. E o que é uma regeneração? É um processo que o cristão passa conhecendo a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando falou com Nicodemos, ele disse a Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, para eu ser salvo, eu preciso ser justificado, eu preciso ser regenerado, eu preciso ser santificado, eu preciso viver também a adoção, como o próprio Jesus
ele disse em João, capítulo 1, e o versículo 12: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus aos que creem em seu nome. Também é necessário a nossa redenção. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos, capítulo 8, e o versículo 22, ele diz que assim como a natureza geme, também nós, nosso corpo geme, esperando a redenção do nosso corpo. Então, isso são os elos da salvação, onde a lição está falando. Então, esses elos da salvação fala também do arrependimento, onde o comentador ele está falando sobre o arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é pesar ou lamentação pelo mal cometido, compulsão, contrição, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Então o comentador ele traz para nós aqui: arrependimento é a base para a santificação. A santificação. E essa questão de arrependimento é muito importante para nós cristãos. Muito importante. Por quê? Porque o arrependimento não se fabrica. Ele deve ser real e sincero. O cristão não pode viver na prática do pecado, mas em algum momento, inevitavelmente, ele irá pecar. Ele irá pecar, porque está baseado na leitura bíblica em classe, em que o versículo 10, o apóstolo João, ele diz que se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não há verdade em nós. É bom que se saiba, e você sabe, que depois que Adão ele pecou lá no Jardim do Éden, ele trouxe para toda a raça humana, com a sua desobediência, ele trouxe a natureza pecadora. E essa natureza pecadora está entrelaçada dentro de cada indivíduo. E desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente observa que os escritores ele trata desse assunto sobre a natureza pecadora. Mas também o comentador ele está falando da natureza divina, onde também o apóstolo Paulo ele trata a natureza divina, ele chama de fruto do Espírito Santo. É a natureza pecadora, ele chama de obra da carne. E quando Paulo ele começa a ensinar aos crentes de Roma, ele diz: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Por que isso? E ele explica: porque o pecado que habita em mim, aquele pecado que habita em mim, ele está relacionando à natureza pecadora. É aquela natureza que quando Davi, ele escreve, compõe aquele Salmo 51, no versículo 5, ele diz: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, todo ser humano, todo indivíduo,
ele traz consigo a natureza pecadora. Observe que quando João ele trata desse assunto, ele usa pecado no singular e usa pecados no plural. Devemos observar, quando ele diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Então a natureza pecadora está entrelaçada dentro de mim e dentro de você. Mas não significa que o homem está condenado. Não, ele não está condenado. Ele que se condena a si próprio, porque foi o próprio Jesus que disse em João, ele disse, João capítulo 3, porque a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Então, o homem tem a natureza pecadora, mas Cristo, ele veio aniquilar todas as obras do diabo. Então, a necessidade do arrependimento. E o comentador, ele coloca uma palavra muito importante. Ele diz, no segundo parágrafo do terceiro subponto, ele diz, o arrependimento não pode ser algo a ser procrastinado. O ideal é ocorrer quando o cristão percebe que ofendeu ao Senhor. Quando alguém fica procrastinando o arrependimento, é porque ele ainda não aconteceu. O arrependimento não pode ser por medo do inferno ou de ser punido. O crente salvo é conduzido pela cruz e constrangido pelo amor de Deus. Sem arrependimento, não ocorre a transformação de vida. Mas você pode estar se perguntando, irmão Nino, o que é procrastinação? Procrastinação é o ato de adiar algo. É o ato. Então, quando você fica adiando o arrependimento, as bênçãos de Deus não chegam na sua vida. Não tem como você viver uma vida de santificação com pecados encobertos. Então, há pessoas que ficam adiando. Se você observar, quando Jesus ele envia as cartas lá da igreja da Ásia Menor, há duas igrejas que Jesus ele exige que aquela igreja se arrependesse. No capítulo 2 e o versículo 5 de Apocalipse, o anjo da igreja diz assim, Jesus falando ao anjo da igreja, lembra-te de onde caíste e te arrepende, senão eu virei a ti e tirarei o teu castiçal. Então, observe que o próprio Jesus, ele nos adverte que nós possamos se arrepender. Porque quando você se arrepende, as bênçãos de Deus chegam na sua vida. Também, quando ele escreve para outra
igreja, no capítulo 3 e o versículo 21, ele diz assim: dê-lhe tempo para se arrepender. Veja como é grande o amor, a compaixão, a misericórdia de Deus para com os seres humanos. Dê-lhe tempo para se arrepender. Por quê? Porque Deus, ele é longânimo. Deus é longânimo. E o que é ser longânimo? É dar tempo ao tempo. Mas aquela igreja, aquelas pessoas que estavam vivendo, podemos dizer, aqueles pecados encobertos, eles não queriam se arrepender. E Deus disse: eu dei tempo. Eu dei tempo. Então, diga aos seus alunos, se você tiver algum pecado, alguma ofensa, algo, confesse. Peça perdão. O profeta Isaías, ele disse que Deus, ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Jesus veio para perdoar. Perdoar. Isso é o assunto do segundo ponto. O cristão precisa aprender a perdoar. Perdoar. E Jesus no Sermão do Monte, quando ele fala sobre o exercício do perdão, Jesus colocou uma frase ali que chama a atenção de todos nós. Jesus, ele, capítulo 6, e o versículo 3 por diante, ele começa sobre a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, e Jesus faz uma advertência ali. Jesus, no versículo 12, Jesus diz que quando a gente estiver orando, a gente use essas frases para Deus. Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você tem perdoado? Você tem praticado o exercício do perdão? Você tem se perdoado a si mesmo? Jesus falou a importância de perdoar, ser perdoado. A importância de quando alguém erra, reconhecer seus erros. Então, Judas, ele entrou pelo caminho do erro. Mas ele poderia entrar pelo caminho do arrependimento. E ele não se arrependeu. Observe que quando ele vende a Jesus, ele vendeu a Jesus, aí ele viu que ele tinha vendido o Filho de Deus, ele volta lá para os homens que ele havia vendido, entrega lá aquelas moedas, e a Bíblia diz que ele foi se enforcar, foi tirar sua própria vida. Por quê? Porque ele não se perdoou. Houve ali um remorso, e remorso é diferente de arrependimento. Quando eu tenho um remorso, eu não me perdoo. Eu não me perdoo. E quando eu não me perdoo, esse remorso, ele vira uma raiz de amargura. É onde o comentador está falando. Em Hebreus capítulo 12, o escritor diz assim: porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas ele diz que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe. Então essa raiz de amargura pode brotar e você pode viver uma vida de perturbação. Mas a lição está falando sobre a importância de perdoar a si mesmo e perdoar ao seu próximo. E o outro exemplo foi Pedro. Jesus disse que Pedro ia negar, mas quando Pedro nega pela terceira vez, Pedro chora amargamente. Chora, fica envergonhado.
mas ele não negou a sua fé. Ele ficou preocupado, mas a misericórdia de Deus foi tão grande na vida de Pedro, que quando Jesus ressuscita em Marcos, capítulo 16, versículo 7, quando Jesus fala com as mulheres, Jesus diz assim: avisa Pedro que eu quero conversar com ele. E Pedro foi restaurado, porque Pedro se arrependeu. Então que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça e que nós possamos exercitar o perdão. E no terceiro e último ponto da lição, Jesus vai falar de exemplos de pessoas que se arrependeram. E o comentador, entre muitos exemplos que está aí na sua lição, ele fala sobre o exemplo do paralítico, que Jesus o levantou da cama. Ele fala da mulher que foi surpreendida em adultério. Fala da mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume. Fala de Pedro, como eu já falei. Fala do ladrão da cruz e aqueles que o crucificaram. Então, Jesus, ele perdoou. Jesus perdoou. E Jesus quer te perdoar também. Basta você se arrepender. Porque se você é crente e não perdoa, se você é crente, não se arrepende, como eu vou viver uma vida de santificação? Eu vou exercitar a santidade se eu não pratico o exercício do perdão, se eu não me arrependo. Então, Jesus mostra aqui que Zaqueu, todos nós conhecemos a história de Zaqueu. Zaqueu era aquele judeu que era funcionário do Império Romano, e por ele ser funcionário do Império Romano, ele galgou uma posição privilegiada. E ele, como judeu, os romanos oprimia o povo de Israel, e Zaqueu, funcionário do Império Romano, cobrava as taxas, e isso criou uma barreira entre os judeus e Zaqueu. Mas a notícia chegou ao ouvido de Zaqueu que Jesus estava caminhando, Jesus estava ensinando, e no versículo 3 diz assim: e procurava saber, ver quem era Jesus. Nasceu dentro do coração de Jesus, nasceu dentro do coração de Zaqueu o desejo de conhecer a Jesus. Mas havia uma dificuldade. Ele era pequeno. E ele se esforçou, subiu naquela árvore, mas quando Jesus ia passando, Jesus, que é onisciente, Jesus é onisciente, Jesus te conhece, Jesus me conhece. Jesus, ele viu a Zaqueu antes de Zaqueu o vê-lo. E quando vai aquela multidão, Jesus para e diz: Zaqueu, hoje me convém posar em tua casa. E a história diz que ele levou Jesus para sua casa. E quando chega ali, observe que quando Zaqueu está na sua casa, a multidão começa a murmurar agora não contra Zaqueu, mas sim contra Jesus. E diz assim: como pode Jesus, um homem santo, ele vai ser hóspede na casa de um pecador? Enquanto eles estão falando isso, Zaqueu mostra
atitude de uma pessoa arrependida, chega para Jesus em meio àquela multidão e diz assim: Jesus, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe por quê Zaqueu falou isso? Porque o nome de Zaqueu é um nome judeu que significa justo. E na própria lei hebraica, a obrigação era, se houvesse defraudado, se. O texto não diz que Zaqueu vivia defraudando ninguém. Ele diz: eu não vou retribuir o que está descrito na lei. Eu vou retribuir mais, se eu tenho defraudado. Então ali mostrou o real arrependimento na vida de Zaqueu. E aquelas palavras de Zaqueu tocou o divino mestre e disse assim: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Essa expressão filho de Abraão é porque Zaqueu era judeu. E Jesus conclui dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos quantos se havia perdido. Então, dentro das pessoas arrependidas, a gente viu o exemplo de Zaqueu, teve o exemplo também daquela mulher que foi apanhada em adultério, e a Bíblia está condensada de pessoas que exercitou o real arrependimento. Então, você professor, essa lição é de suma importância, onde o comentador ele falou sobre o arrependimento, sobre perdão e sobre uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Então, que nesse domingo você possa esclarecer ao seu aluno a necessidade do arrependimento, a necessidade do perdão, a necessidade da santificação. Porque é o versículo, podemos dizer assim, o texto áureo do livro de Hebreus, quando o escritor, ele diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor. Então, é impossível uma pessoa entrar no reino dos céus sem praticar uma vida de santificação. Mas o seu aluno pode perguntar: professor, mas eu tenho que praticar obras para ser salvo? Sim. Eu pratico obras não para ser salvo, mas eu pratico obras porque eu sou salvo. E que obras são essas? Não é obras filantrópicas. Nós temos que praticar a filantropia. A Bíblia adverte para isso. A Bíblia diz que nós devemos socorrer os domésticos na fé, temos que socorrer as pessoas. Há um exemplo em Atos dos Apóstolos, a queixa das irmãs judias. A Bíblia está condensada, mas a obra em que a Bíblia fala é aquela obra que evidencia, comprova a salvação. Quem não se lembra quando o João Batista, ele diz que nós devemos praticar frutos dignos de arrependimento. O que
João quis dizer é que quando alguém olhar para mim, olhar para você, ele vai dizer: eu conheci irmão, eu conheci essa irmã antes de servir a Cristo. E hoje ela vive uma vida diferente. Então, é isso que o comentador ele está traçando para nós. Devemos viver uma vida de arrependimento. Devemos viver uma vida de santidade. E devemos praticar o perdão. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça, que domingo você tenha uma boa aula, que você possa esboçar o assunto que estamos estudando nessa 10ª lição, onde toda a lição ela está do jovem, ela está falando sobre a santidade, separado para Deus, buscando a santificação para vivermos o Senhor, para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Amém? Então que Deus te ajude, que Deus lhe dê da sua graça e que neste domingo você tenha uma boa aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.